Fala, seus lindos, tudo bem com vocês? Aqui Andrei do canal Jovem Cinquentão. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar sobre uma coisa, um pouquinho da minha vida para vocês, a minha história até chegar aqui nos Estados Unidos, de forma a tentar ser o mais rápido possível, para que esse vídeo não fique muito longo. Eu em 2015 eu vivia em Cabo Frio, numa situação muito difícil, depois de ter quebrado em São Paulo. Aí eu fui de São Paulo para Manaus para cuidar da minha mãe, que teve um AVC. Tentei uma nova vida em Manaus com a minha família. Minha esposa, ex-esposa, foi comigo, meus filhos, me deu apoio para ir. E chegando em Manaus, eu cuidei da minha mãe por 3 anos. Tive alguns problemas em Manaus, familiares, que não vou nem comentar aqui, que acho que não vale a pena. Resolvi vir para os Estados Unidos, porém eu não tinha dinheiro, porque eu quebrei de um jeito em São Paulo que eu não tinha grana, e o resto da grana que eu tinha eu gastei em Manaus para cuidar da minha mãe, enfim, para me manter lá. Então foi bem difícil essa transição. Fui para o Rio de Janeiro. Que era uma transição, porque o meu tio tinha um apartamento lá no Grajaú. Falou: não, vem pra cá, fica aqui com as crianças, que é uma transição para você ir para os Estados Unidos. Você tenta fazer um dinheiro aqui para você depois ir para lá. Fui pro Rio de Janeiro, fiquei no apartamento dele, porque ele falou que ficaria na fazenda boa parte do tempo. Também não deu certo, porque ele acabou ficando muito tempo no apartamento, e assim a gente acabamos tendo alguns atritos lá com ele, porque é uma pessoa já idosa, né? Tem minha tia também, e o apartamento não era tão grande, eu estava com 2 crianças ali, incomodava a ele. Então assim, eu não tiro a razão dele, porque a gente estava no espaço dele. Então, enfim, não deu certo. Nesse meio tempo, meu primo, que morava em Cabo Frio, pediu para que eu fosse para lá. Nós fomos para lá. E aí Cabo Frio é uma cidade linda, maravilhosa, perto de Búzios, praia, sol, mar, tudo muito maravilhoso. Porém, não gira dinheiro, né? Não gira dinheiro. Passamos um perrengue lá, eu vou falar para vocês, um perrengue brabo. Não tinha dinheiro para nada. Literalmente passamos necessidade. Aluguei uma casa lá, comecei a fazer Uber, o carro quebrava. Aí nós acabamos comprando um carro zero. Aí a gasolina R$6 o litro, impossível. Eu rodava o dia inteiro para chegar no final do dia tá com R$80 no bolso, R$100, sabe? Era muito... Nossa, foi um caos. Um caos. E eu cheguei no fundo do poço, lá em Cabo Frio, quando simplesmente eu não tinha dinheiro para nada. Não tinha dinheiro nem para comprar um simples bolo para minha filha de aniversário. Enfim, passamos um perrengue brabo em Cabo Frio, muito brabo, sabe? Foi muito difícil. Aí nesse meio tempo eu tinha uma ação trabalhista que eu tinha movido, e entrou um dinheiro que era cerca de $2.000, convertendo na época, né? E aí a minha esposa falou: você vai agora para o estado, porque eu era o único que tinha visto para vir para cá, o resto não tinha. E não tinha nem como trazê-los, porque a gente não tinha dinheiro para isso. Então eu vim sozinho na frente. Cheguei nos Estados Unidos com cerca de $1.500, muito pouco dinheiro, pouquíssimo. Ainda tinha que bancar eles lá em Cabo Frio, porque não tinha trabalho, minha esposa ficava com as crianças. E cheguei, eu tinha um contato de um amigo, mas acabei não ficando com ele, porque vi que infelizmente aqui nos Estados Unidos os brasileiros são os piores carrascos dos próprios brasileiros.
Vou falar um negócio pra vocês. São os piores carrascos, não são os americanos. Tem americano que é punk, mas os brasileiros são os piores. Então, quando você vier pra cá, cuidado, aprenda tudo, mas isso é uma outra história para um outro vídeo. Então vim pra cá, foi em 2019, abril de 2019. Morei com uma amiga aqui, que por sinal, a Vicky, me ajudou muito durante 6 meses. Fiquei hospedado na casa dela. O marido nem me conhecia, tinha 2 crianças pequenas, assim, uma de 4 anos, outra de 6 anos, que graças a Deus me amam de paixão hoje, seria como se fossem meus filhos. Os amo também muito. E essa pessoa me ajudou muito, sou muito grato a ela, ao marido, à família dela. Eu tenho uma eterna gratidão por eles. Então certo dia o David, que é o marido dela, falou: vai na padaria. Aí nisso eu vim pra cá, mas fiquei em Miami antes. Fiquei uma semana na casa de um primo e acabei vindo pra cá, pra Boca Raton. E aí aqui eu não sabia pra onde ir, não tinha contato de nada. Eu tinha pesquisado muito antes de vir, mas assim, eu não tinha contato de ninguém, né? Trabalho. Aí ele deu uma ideia: vai na padaria e pega e se oferece lá para trabalho, as pessoas forem entrando, né? Fui na padaria, por um acaso entrou uma pessoa e não tinha trabalho para mim, mas ele falou: olha, eu vou te adicionar nos grupos de trabalho daqui, e aí você fica caçando trabalho lá, vai aparecer alguma coisa. Aí me adicionou. Entrei nos grupos. O primeiro trabalho que eu peguei aqui na América foi trabalho de ajudante de auxiliar de instalador de papel de parede, que é um curso que eu já tinha feito no Brasil. Eu tinha feito esse curso no Brasil antes de vir, porque era uma coisa que eu queria de repente trabalhar aqui, né? Então consegui trabalhar com esse brasileiro, que por sinal é um belíssimo um filho você sabe do que, mas era trabalho, ganhava $10 a hora, salário baixíssimo. Eu não tinha carro, andava de bicicleta para cima e para baixo, pegava trem, andava cerca de 20 milhas por dia para ir para os trabalhos, pegava ônibus, trem, enfim, ia para Miami de bicicleta, no trem, lógico, né? Muito longe. Sofri pra cacete. E aí depois, quando eu pedi aumento, ele me mandou embora. Enfim, aí ele pegou, ficou por isso mesmo. Então, depois disso eu fui trabalhar na obra pesada, trabalhando para um uruguaio, carregando tijolo, sabe, tijolo de concreto, fazendo armação de janela, trabalhando no sol, capinando. Cara, foi um dos piores tempos da minha vida. Assim, eu perguntava para mim: o que eu estou fazendo aqui? Levantando coluna de concreto, fabricando armação de ferro para levantar as colunas. Trabalho pesadíssimo. O primeiro dia que eu fui trabalhar para esse cara, foi trabalhando, carregando uns compensados, levando para cima do telhado. E eu achei esse dia que eu ia morrer. Porque eram mais de, sei lá, 40 compensados pesadíssimos. Tive que subir no telhado, nunca tinha subido no telhado. A não ser quando era criança para soltar pipa, né? Subi no telhado, trabalhei com aquele fim-capino. Também achei que ia morrer, porque eu montava naquelas armações do telhado de madeira, tinha que se equilibrar ali em cima e ainda por cima posicionar os compensados. Achei que também que ia morrer, não tinha proteção nenhuma. Enfim, foi muito difícil. Também outro cara que judiou. Depois fui trabalhar uma outra obra com outro cara, um brasileiro por sinal, que um dos piores que eu peguei aqui, que eu jamais vi na vida. Sujeito ruim, sujeito muito escroto. Ficava atrás das pilastras, vendo se eu ia errar, para depois vir corrigir, me humilhar. Não deixava, porque... Mas foi na época da pandemia que desculpa, antes disso eu trabalhei na pintura, me profissionalizei na pintura e na pandemia fiquei sem trabalho, porque eu não era fixo, eu não queria ficar fixo com ninguém e fiquei sem trabalho.
Aí fui trabalhar nessa obra também, um filho da mãe, muito, muito difícil. Beleza. Paralelamente, comecei a trabalhar com papel de parede. E graças a Deus, deu tudo certo. Comecei a trabalhar para uma loja aqui. Comecei a pegar o meu mercado, conheci designers, eu falava inglês. Olha, pessoal, falar inglês é importantíssimo, tá? Se você acha que não é importante aqui nos Estados Unidos, aqui em Miami, essa região, não fala inglês, fale inglês. Estude antes de vir, se você quiser vir trabalhar para cá, quiser fazer sua vida para cá, e estude inglês. Venha falando pelo menos o básico, tá? Porque isso é importantíssimo, isso aí vai abrir portas para você. Então eu fui trabalhar no papel, comecei a trabalhar no papel, na pintura, fazer um serviço aqui, outro ali, até que eu consegui me firmar nessa loja. A loja foi muito boa comigo, começou a passar trabalhos, eu já estava bem treinado no papel e me destaquei, comecei a ter bastante trabalho através da loja. Então assim, foi tudo maravilhoso até hoje. Tem uma equipe que faz instalação de papel. Estou muito bem, obrigado. Trouxe minha família veio pra cá. Me separei, infelizmente, por divergência de ideias, enfim. Infelizmente essas coisas às vezes acontecem, né? Me separei, estou refazendo a minha vida. Meus filhos estão bem, estão na escola, tá todo mundo bem. Tenho meu negócio, meu ganho. Estou feliz. Então é isso que eu tinha que passar para vocês: perseverança, atitude, falar inglês e muita fé em Deus, tá bom? Então o vídeo de hoje é sobre isso. Se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber as notificações. Espero que tudo dê certo para vocês. Fique com Deus, tá bom? Fui!